Olá noturnos, sejam bem-vindos ao canal. Antes de começar com o relato de hoje, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo para ajudar a chegar em mais pessoas, e comentar o que você achou do relato de hoje. Sem mais enrolação, vamos pro relato de hoje. Boa noite, gente! Me chamo Catarina e esse relato aconteceu quando eu ainda era menor de idade. Bom, eu cresci numa fazenda que ficava num canto isolado do interior, rodeada por morros, pastos e algumas poucas casas de vizinhos, que ficavam a uma boa distância. Era um lugar bonito durante o dia, mas à noite as coisas mudavam. O vento assobiava entre as árvores, os animais ficavam inquietos, e um silêncio estranho tomava conta do lugar. Foi nessa atmosfera que minha história de assombração começou. Eu era ainda jovem, com meus 17 anos, quando a fazenda começou a apresentar sinais de que algo não estava certo. Tudo começou de forma sutil. O gado começou a ficar agitado durante a madrugada, algo que nunca tinha acontecido antes. As galinhas, que sempre dormiam tranquilas no galinheiro, começaram a cacarejar descontroladamente no meio da noite. E os cães, que sempre ficavam à espreita para qualquer coisa estranha, começaram a latir pro vazio, pro escuro, pro nada. No começo, ninguém deu muita atenção. Coisa da noite, diziam. Os bichos sentem coisas que a gente não sente, é o que o povo falava. Mas eu sabia que havia algo a mais. No fundo, sempre fui sensível a essas coisas. Minha avó dizia que eu tinha o dom, que eu conseguia sentir o que não era visível aos olhos dos outros. Eu nunca levei isso muito a sério, mas depois daquela noite, eu comecei a repensar muita coisa. Era uma noite de lua cheia. Lembro que o céu estava limpo, sem nuvens, e a luz da lua iluminava tudo com um brilho prateado. Eu estava no quarto, prestes a dormir, quando ouvi um barulho vindo do lado de fora. Parecia uma madeira rangendo, como se alguém tivesse andando pelo alpendre. Pensei que fosse meu pai, verificando alguma coisa, mas logo ouvi os cães começarem a latir furiosamente. Aquilo me deixou com um frio na barriga, porque eu sabia que quando os cães latiam daquele jeito, algo estava errado. Levantei da cama e fui até a janela. Do lado de fora, a luz da lua fazia sombras estranhas nas árvores e nas paredes da casa. Eu olhei ao redor, tentando ver o que estava causando tanto alvoroço. Foi então que vi algo que gelou meu sangue. Do outro lado do quintal, perto do galpão onde guardávamos as ferramentas, havia uma figura. Não dava para ver direito, porque estava longe e a luz da lua era difusa, mas parecia a silhueta de uma pessoa. Meu coração disparou. Quem estaria andando pela fazenda àquela hora da noite? Pensei em chamar meu pai, mas algo me dizia que não era uma boa ideia. Fiquei ali, parada, olhando, tentando entender o que estava acontecendo. A figura não se mexia, parecia apenas me observar de volta. Depois de alguns segundos, que pareceram horas, ela simplesmente desapareceu. Como se nunca tivesse estado ali. Voltei para a cama, mas dormir era impossível. Fiquei virando de um lado pro outro, com aquela imagem na cabeça. No dia seguinte, contei para minha mãe, mas ela não deu muita importância. Disse que era coisa da minha imaginação, que eu devia ter sonhado com aquilo. Mas eu sabia que não era sonho. Eu sabia o que tinha visto. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. O gado começou a sumir, 1 ou 2 por noite. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas todos estavam preocupados. Meu pai reforçou as cercas, colocou armadilhas, mas nada adiantava. As coisas continuavam a sumir. E, toda noite, eu ouvia os mesmos barulhos do lado de fora, e os cães latiam cada vez mais desesperados. Foi então que decidi investigar por conta própria.
Se aquilo era coisa da minha cabeça, como todos diziam, eu precisava ver de perto para ter certeza. Esperei até todos estarem dormindo, coloquei minhas botas, peguei uma lanterna e saí pela porta da cozinha, tentando não fazer barulho. O vento soprava frio naquela noite, e eu senti um arrepio na espinha, mas continuei andando. Caminhei até o galpão, onde havia visto a figura pela primeira vez. Tudo parecia quieto, quieto demais. Ouvi apenas o som dos meus passos na grama e o farfalhar das folhas nas árvores. Apontei a lanterna para o galpão e vi que a porta estava entreaberta, o que era estranho, porque sempre a trancávamos à noite. Me aproximei com cautela, sentindo o coração bater na garganta. Empurrei a porta com cuidado e a luz da lanterna revelou o interior escuro e empoeirado do galpão. No começo, não vi nada fora do normal. Mas então, no canto, vi algo que me fez recuar de medo. Havia marcas no chão, como se algo tivesse sido arrastado para fora. E as marcas pareciam levar para o meio do pasto, para a direção onde havia um antigo curral abandonado, que ninguém usava há anos. Decidi seguir as marcas, mesmo com o medo me dizendo para voltar para casa. Precisava saber o que estava acontecendo. Andei pelo pasto, seguindo as marcas no chão. À medida que me aproximava do curral, senti o ar ficar mais pesado, mais denso. Era como se o lugar tivesse carregado de alguma energia ruim, algo que me fazia querer correr de volta. Mas continuei em frente. Quando finalmente cheguei ao curral, vi que a cerca estava quebrada e parte do mato estava amassado, como se algo grande tivesse passado por ali. Havia também um cheiro estranho no ar, um odor acre que me fez querer tapar o nariz. Olhei ao redor, tentando ver alguma coisa na escuridão, mas a luz da lanterna mal penetrava a noite. Então, ouvi um barulho. Um som baixo, quase como um gemido, vindo de dentro do curral. Respirei fundo e me aproximei. Quando iluminei o interior, vi algo que nunca vou esquecer. Havia uma sombra, uma figura indistinta, que se movia de forma lenta e tortuosa. Era como se a própria escuridão tivesse ganhando vida, tomando forma diante dos meus olhos. Eu quis correr, mas não consegui. Era como se meus pés estivessem presos ao chão, como se aquela coisa me hipnotizasse. E então, de repente, ela parou e virou em minha direção. Senti como se todos os meus pelos se arrepiaram ao mesmo tempo, e um medo primitivo tomou conta de mim. Não sei de onde tirei forças, mas consegui me mover e correr de volta para casa. Quando cheguei, ofegante e apavorada, tranquei a porta e me sentei no chão da cozinha, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O que era aquilo que eu tinha visto? E o que estava fazendo na minha fazenda? Nos dias que se seguiram, tentei evitar aquele lugar. Mas as coisas continuaram a acontecer. Mais animais sumiram, e as noites ficaram cada vez mais perturbadoras. Cheguei a pensar em contar para meus pais, mas sabia que eles não acreditariam em mim. Eles diziam que era coisa da minha cabeça, que eu estava inventando histórias para chamar atenção. Mas eu sabia que não era isso. Sabia que havia algo naqueles campos, algo que estava nos observando, nos vigiando. E que, de alguma forma, eu era a única que podia sentir essa presença. As noites na fazenda se tornaram cada vez mais longas e cheias de um silêncio estranho, interrompido apenas pelos ruídos inquietantes que eu começava a reconhecer. O vento já não assobiava como antes, e os cães, que outrora latiam ferozmente, agora apenas se encolhiam em seus cantos, choramingando de um jeito que partia o coração. O sentimento de ser vigiada era constante, como se a qualquer momento algo pudesse surgir da escuridão para me arrastar para o desconhecido. Uma noite, quando meus pais foram à cidade e me deixaram sozinha na fazenda, eu senti que algo estava diferente. A sensação de peso no ar,
aquela pressão estranha que parecia comprimir o peito, estava ainda mais forte. Tentei ignorar, ocupar a mente com outras coisas, mas o desconforto era inegável. O relógio na parede parecia se mover mais devagar, cada tic-tac soando como um tamborilar de advertência. Era por volta de meia-noite quando ouvi novamente aquele som familiar, o ranger das tábuas do alpendre. Meu coração começou a bater mais rápido, e eu soube que não estava sozinha. Senti aquele medo gelado me percorrer, mas algo dentro de mim, uma teimosia ou talvez uma curiosidade mórbida, me fez levantar da cadeira onde eu estava sentada e ir até a janela. Do lado de fora, a cena parecia uma reprise de noites anteriores. O quintal estava iluminado pela luz da lua, mas as sombras pareciam dançar de um jeito estranho. E ali, parado, no mesmo lugar onde eu o tinha visto pela primeira vez, estava a figura. Dessa vez, no entanto, ela estava mais próxima, e eu podia distinguir um pouco mais de seus contornos. Parecia uma pessoa, mas algo na forma como se movia, na maneira como a sombra se projetava de forma irreal, me dizia que aquilo não era humano. Tentei me afastar da janela, mas meus pés estavam presos ao chão, como se uma força invisível me segurasse ali, me obrigando a olhar. A figura se mexeu, dando alguns passos lentos na minha direção. Cada passo parecia ressoar dentro de mim, como se estivesse caminhando sobre meus nervos. Foi então que percebi algo ainda mais aterrorizante. Eu não estava vendo aquilo apenas com os olhos, era como se aquela presença invadisse minha mente, minhas emoções, me preenchendo com um terror que era quase físico. Minhas pernas tremiam, e eu só conseguia pensar em me esconder, em fugir daquela coisa que parecia se aproximar cada vez mais. Com um esforço que parecia hercúleo, consegui me afastar da janela e corri para dentro de casa, trancando a porta atrás de mim. Sabia que aquilo era inútil, que uma simples porta de madeira não impediria uma entidade daquela natureza, mas era o que meu instinto me mandava fazer. O telefone estava fora do gancho, e eu não conseguia lembrar o número de ninguém que pudesse ajudar. Na verdade, eu sabia que ninguém poderia me ajudar. Me tranquei no quarto, debaixo das cobertas, como se isso pudesse de alguma forma me proteger. Os minutos passaram, se arrastando como se o tempo tivesse tentando me torturar. Cada pequeno barulho me fazia pular, meu coração batendo descompassado. Finalmente, o som parou, deixando um silêncio opressor no ar. Depois do que pareceram horas, o silêncio foi quebrado por um som que vinha de dentro da casa. Um som arrastado, pesado, como se algo tivesse sendo puxado pelo chão. Meu corpo ficou tenso, e eu sabia que aquilo tinha entrado na casa. Podia ouvir o ranger do assoalho, os passos lentos, pesados, cada vez mais próximos. O som parecia vir do corredor, se aproximando do meu quarto. Respirei fundo, tentando controlar o pânico que ameaçava me engolir inteira. O som parou em frente à porta do meu quarto, e por um segundo tudo ficou em silêncio. Então, a maçaneta começou a girar lentamente. Meu coração quase parou, e eu sabia que, se aquela porta se abrisse, eu não teria como escapar. Mas, de repente, tudo parou. O som desapareceu, e o silêncio voltou a reinar. Fiquei ali, imóvel, esperando por qualquer coisa. Esperei até sentir o primeiro raio de sol atravessar a janela, e só então criei coragem para abrir a porta do quarto. Quando saí, a casa estava como sempre, nada fora do lugar, mas eu sabia que algo havia estado ali. O sentimento de ser observada, de estar à mercê de algo que eu não conseguia entender, era quase insuportável. Naquela manhã, quando meus pais voltaram, tentei mais uma vez contar o que havia acontecido. Mas, como antes, fui recebida com ceticismo e preocupação. Disseram que eu estava lendo muitos livros de terror, que precisava de mais ar fresco e de menos imaginação. Decidi não insistir. Afinal,
eu sabia que eles não entenderiam. No entanto, as coisas não pararam por ali. As noites continuaram a ser perturbadas por ruídos estranhos, e a sensação de que algo estava espreitando a fazenda nunca mais me abandonou. Cheguei a pensar que estava ficando louca, que tudo aquilo era fruto da minha mente, até que algo aconteceu que me fez perceber que eu não estava sozinha em minhas percepções. Uma tarde, enquanto cuidava das tarefas na fazenda, encontrei uma velha fotografia que estava guardada num baú no porão. A foto mostrava a fazenda em seus primeiros dias, logo após ser comprada por meus avós. Havia um grupo de pessoas na foto, familiares e alguns empregados da fazenda. No entanto, o que me chamou a atenção foi uma figura que estava ao fundo, quase imperceptível, meio escondida entre as árvores. A figura era exatamente como a que eu tinha visto nas noites de terror, com a mesma silhueta indistinta e perturbadora. Meus avós já tinham falecido há muitos anos, mas lembrei de uma história que minha avó costumava contar, de um homem que havia trabalhado na fazenda e que tinha desaparecido misteriosamente, deixando apenas boatos e histórias de que sua alma ainda rondava o lugar. Aquilo me deu um arrepio. Será que era ele, o espírito daquele homem, que agora vagava pela fazenda? Será que de alguma forma ele estava preso ali, incapaz de seguir em frente? Decidi investigar mais. Conversei com vizinhos mais antigos, ouvi histórias de outros fazendeiros, e as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. A história era antiga, anterior até mesmo à minha família ter comprado a fazenda. Fui aos poucos descobrindo que a terra em que a fazenda foi construída tinha uma história sombria, marcada por tragédias e mistérios não resolvidos. Aparentemente, as almas das pessoas que sofreram ali nunca encontraram paz e continuavam a assombrar o lugar. Com o tempo, fui aprendendo a conviver com as assombrações. As noites continuaram a ser inquietas, mas de algum modo eu me acostumei com a presença daquela figura, sabendo que ela estava ali, mas que não podia me machucar, pelo menos não fisicamente. O tempo passou, e a fazenda foi mudando, novas gerações assumindo seu controle, mas aquela presença nunca foi embora. Alguns diziam que era apenas lenda, outros evitavam falar sobre o assunto, mas eu sabia a verdade. Aquelas terras estavam assombradas, e sempre estariam, porque os espíritos que ali viviam tinham se tornado parte da própria essência do lugar. Até hoje, quando volto à fazenda, sinto aquela mesma sensação. O ar ainda é pesado, o vento ainda assobia de um jeito estranho à noite, e os cães ainda choramingam, como se soubessem que algo está à espreita. E eu sei que, em algum lugar, nas sombras entre as árvores, aquela figura ainda me observa, esperando, vigiando, como sempre fez. E meu relato foi esse, espero que tenham entendido minhas explicações. Muito obrigada por ler no canal, até a próxima, gente. E o relato foi esse. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário. Até já, noturnos!